Como dar graças a Deus em meio a uma circunstância difícil? É sobre esse tema que a palavra que eu trago aqui, do pastor José Alcindo, vai tratar. Antes de continuar, se você não me conhece, prazer, eu sou a Camila Antoniazzi. Convido você a inscrever-se nesse canal. Peço já gentilmente, deixe um like nesse vídeo para você não esquecer depois, pois isso ajuda ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e compartilhar essa palavra abençoada para mais pessoas. Então agora vamos de palavra. Hoje nós vamos falar sobre graça. Graça. Ser agradecido. Ô, glória. Né? Esta graça aqui é ser agradecido. O rei Davi, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ela dá uma totalidade. E Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Em Romanos também, o escritor de Romanos diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente está vendo uma totalidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a gente não pode viver ela de uma maneira parcial, tem que ser total. E esse versículo que nós vamos ler aqui, pastor Marcelo, que está em 1 Tessalonicenses 5,18, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, ela diz assim: em tudo dai graças. Tudo. Em tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então Deus, ele quer os seus filhos agradecidos. Porque a gente às vezes costuma, diante de uma tribulação, não agradecer a Deus. A gente fica tão preocupado, ou tão, usar uma palavra aqui gaúcha, atazanado, né? Atucanado, que se esquece de agradecer a Deus, mesmo diante de uma situação difícil. Mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil fazer isso, porque a gente coloca as preocupações, às vezes, acima, pastor Marcelo. Então, muitas vezes, a gente pode se perder nesse sentido, porque esquece-se de dar graças. Mas vem a pergunta, pastor Marcelo, mas diante de uma enfermidade, ou aconteceu um acidente, como é que eu vou dar graças? Como eu vou fazer isso? Como eu vou me manifestar dessa maneira? Eu vou dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu bati com o carro? É complicado. Obrigado, Senhor, porque eu estou doente e eu vou morrer. Ou uma situação que a gente está num momento desesperador. Mas eu quero trazer aqui algumas formas de a gente poder agradecer a Deus. Porque a palavra diz, pastor Marcelo, que a vontade de Deus, ela é a única vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Isso está lá em Romanos 12:2. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu tenho que transformar pela renovação da minha mente. E aqui está dizendo: em tudo. Eu vou dar graça somente nos momentos bons? Aí eu estou sendo irônico com Deus. Porque ela está dizendo que em tudo eu devo dar graça. E esta é a vontade de Deus. Um coração aberto, um coração agradecido, um coração que entende que Deus tem o controle de todas as coisas. Um coração que sabe que esse dia de hoje, o dia de amanhã e todos os dias da minha vida já está escrito no plano de Deus. Porque Deus, ele vive na eternidade. Então Deus sabe o começo e o fim. Então, como Deus sabe todas as coisas, por que eu não vou agradecer então? Mas como que eu posso dar graças diante de uma dificuldade? Como é que eu posso fazer isso? A oração do Pai Nosso, pastor Marcelo, ela nos dá uma iniciativa de como eu fazer isso, e me dá uma demonstração. Porque o Senhor Jesus, quando ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, eu vou abrir aqui, Mateus capítulo 9. A oração do Pai Nosso diz assim: portanto, orai-vos desse modo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente, diante de uma situação, claro que a gente precisa, a gente pede para Deus
A Bíblia diz, batei, né, e abri-se-vos-á, buscais e achareis, né, tudo que pedis de oração, crendo recebereis. Então tem várias formas, né, mas o Senhor Jesus aqui, ele está nos ensinando algo muito poderoso, porque ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. Então, diante de uma dificuldade, uma situação complicada, como é que eu posso, então, ser agradecido a Deus? Quando está dizendo, Pai nosso que estás no céu, eu estou reconhecendo a grandeza de Deus. Eu estou reconhecendo a soberania de Deus. Eu estou reconhecendo que Deus sabe todas as coisas. Então, quando eu começo a orar a Deus, e esse deve ser o início da minha oração, é reconhecer primeiro que o meu Deus é poderoso, que o meu Deus sabe todas as coisas, que o meu Deus está acima de todas as coisas. E eu continuando na oração, então, uma das formas da gente ser agradecido, pastor, é a gente começar a orar a Deus. Então, na continuidade, diz assim, santificado seja o teu nome. Senhor, eu sei que tu és santo. Eu sei, Senhor, que somente tu és santo. Toda a honra é tua, toda a glória é tua. Então eu começo diante de uma situação difícil, pastor Marcelo, a exaltar o meu Deus. E quando eu começo a exaltar o meu Deus, eu começo a agradecer. Porque eu começo a reconhecer a soberania de Deus. Aqui diz assim, venha o teu reino. Nós comentamos isso aqui. E quando eu digo para Deus, venha o teu reino, eu reconheço que toda autoridade é do Senhor. Porque o reino de Deus é o governo de Deus, é a sua autoridade. E eu estou dizendo, Deus, aconteceu, mas tu és soberano, é tu que manda, é tu que tem o controle, é tu que sabe, é tu que domina. Começo a entender então que Deus, mesmo diante de uma situação difícil, Ele está olhando o seu olhar, porque a Bíblia diz que Deus ele não dorme, né? E os seus olhos estão sobre o justo na terra, 2 Crônicas 16. Então Deus ele está com sua mão poderosa sobre mim, mesmo diante de uma situação difícil. E a palavra aqui continua, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele nos diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que esta é a vontade, que em tudo dá graça. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus está me ensinando que eu tenho que dizer, seja feita a tua vontade. Porque até o Senhor Jesus, no momento mais difícil de sua vida, onde ele disse, a minha alma está profundamente angustiada, mas contudo, Pai, não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele disse antes assim, pastor Marcelo, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Deus aqui, o Senhor Jesus, ele nos ensina através dessa oração algo poderoso. Então eu estou numa situação difícil, está me acontecendo algo, a Bíblia diz, em tudo dai graças. O que eu vou fazer nesse momento? Pai, tu és soberano, tu tens o controle, tu conheces todas as coisas, tu sabes todas as coisas, só tu és santo, tu tens o domínio. Grandes são tuas obras, grandes, Senhor, é as tuas maravilhas, grandes são tuas misericórdias, infinitas são elas sobre mim. Então eu começo de uma maneira gloriosa, pastor Marcelo, a agradecer a Deus, porque eu estou reconhecendo Deus em primeiro lugar, diante de uma situação difícil. Então eu começo, em vez de me colocar diante de Deus de uma maneira muitas vezes arrogante, porque nós somos, às vezes nós pecamos, né? Ah, Senhor, eu não aceito isso, Senhor, né? Nem agradeceu a Deus pelo dia e já está reclamando. Ou de uma maneira, às vezes, murmuradora, né? Ofensiva à própria palavra de Deus. Então a gente começa então a exaltar a Deus. E nós observamos aqui que só depois desses 5 itens é que Jesus nos ensina a pedir. Então o agradecer, um coração agradecido, ele move o coração de Deus.
Então, a gente pode estar vivendo momentos de dificuldade, mas nós temos que ser agradecidos nessa situação. Então, a oração é uma das formas de agradecer a Deus. A outra forma de agradecer a Deus, pastor Marcelo, é através do louvor, da adoração. De adorar a Deus. Naquela situação, tu não tem, está um momento difícil. Começa então a exaltar a Deus com louvores. Começa a adorar ao Senhor. E uma das formas de fazer isso é cantar. Buscar a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, né? E é chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então busque a presença do Espírito Santo nessa hora para exaltar a esse Deus Todo-Poderoso. Amém. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Com salmos, com hinos, com louvores, cantando entre vós, e seja perto de alguém que vai te adorar, que vai adorar junto a Deus, da mesma maneira com vocês. Se você está sentindo sozinho no momento difícil, vá para perto de alguém que tu sabe que é um adorador, que canta um louvor, sendo aqui na oração do Pai Nosso, que Jesus está nos ensinando isso. Então minha alma, ela vai cantar: Senhor, tu és grande, tu és soberano, é tu que tem o controle, papai. O que a gente faz normalmente? Eu digo isso de uma maneira geral, as pessoas, né? Pá, mas essa doença está me incomodando, pá, esse problema, eu não sei se eu vou vencer isso. Como que não vai? E se não vencer, Deus não perdeu o controle. Se não vencer, Deus não perdeu o controle. O jovem Daniel, ele ia ser jogado na cova dos leões porque ele orava a Deus, e ele desistiu de orar. Ele permaneceu. Daniel foi livre das covas dos leões? Não. Não. Ele foi livre dos leões. Mas ele continuou orando a Deus, agradecendo. Mesmo no momento difícil, Daniel orava ao Senhor. Então, Efésios 5,18 nos diz, né? Cante louvores, né? Com salmos, com hinos, com cânticos. O Salmo 69, 30 diz assim, pastor: e com ações de graças, cante louvores ao Senhor. Sabe o que está me dizendo isso? Que mesmo no momento difícil eu posso ajudar alguém. Olha aí. Mesmo no momento difícil eu posso estender a mão a alguém. Faça uma ação de graça, faça um bem, faça uma ajuda a alguém. Porque o que acontece, pastor Marcelo? Que a gente às vezes está numa situação difícil e a outra pessoa, ela não sabe, ela chega na gente, né? E, bah, meu irmão, não, sai daqui porque eu estou com problema, sai daqui, né? Mas a pessoa que ela é agradecida, que ela tem a palavra, a pessoa chega, mesmo ela atravessando uma dificuldade, alguém bate, né? Ali. Pronto, meu irmão, o que tu precisa? Ah, eu estou passando uma dificuldade, vem cá, vamos resolver, vamos tentar. Porque ela primeiro, ela confia em Deus. Ela não transfere esse problema. Ela coloca esse problema diante do Senhor. Ela pode estender a mão a alguém. Esse é o verdadeiro cristão, pastor Marcelo. E as pessoas muitas vezes, né, ficam olhando para aquilo ali e não entendem. Mas o cara está com dificuldade e está ajudando. Está doente, mas está orando. Está glorificando, está cantando. Como? Porque o que nós falamos aqui do coração. Aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Verdade. Esse é o teu Deus. E o coração então está voltado para o Senhor, porque ele é agradecido, porque ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez, pastor Marcelo, como nós falamos aqui no domingo, um dos maiores exemplos que a gente pode ter no Novo Testamento é Paulo e Silas na prisão. Por muitas vezes, pastor Marcelo, eu tentei entender esse texto. E eu só pude entender quando a palavra de Deus fez parte da minha vida. Paulo e Silas saíram cedo. Foram pregar o evangelho. Expulsaram o demônio de uma menina.
Os senhores ali que dominavam aquela menina para ganhar dinheiro não gostaram, reclamaram. As autoridades pegaram Paulo e Silas, jogaram na prisão. Só que antes, o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram espancados, foram açoitados. E esses dois homens, então, cansados, saíram cedo. Talvez estivessem com fome, não tivessem almoçado, com sede, porque a luta era grande. E aí apanharam, foram espancados, estavam machucados, feridas no corpo, nas costas, o sangue escorrendo talvez, quem sabe até caíram no chão, rolaram, estavam sujos. O que fizeram com eles? Jogaram eles na prisão. A Bíblia diz: colocaram os pés no tronco, acorrentado. E a Bíblia me narra algo, pastor Marcelo, que é uma arma poderosa. Já passava da meia-noite. Acha que Paulo e Silas estavam dormindo? Acha que Paulo e Silas estavam murmurando? Acha que Paulo e Silas estavam reclamando? A Bíblia diz que não, eles estavam orando e cantando louvores. Nós falamos aqui da oração. Mas eles tinham um motivo para reclamar, né? Eles tinham. Aliás, eles tinham vários motivos para reclamar. Eles disseram: pô, senhor, eu estava pregando o evangelho, eu expulsei o demônio, a menina ficou liberta. E o senhor me deixa eu apanhar e ser jogado aqui na prisão? Mas eles não fizeram isso. O que Paulo disse para Silas, talvez, naquele momento ali, porque a Bíblia diz que eles oravam, era meia-noite e eles oravam e cantavam louvores. Sabe o que eu entendo aqui, pastor Marcelo? Que eles já estavam orando e cantando louvores. Que eles não deixaram de adorar a Deus, mesmo diante da dificuldade, eles estavam sendo agradecidos. E a gente pode fazer aqui uma, não sei se simulação seria a palavra certa, mas um pequeno entendimento, né? Talvez Paulo diz aí para Silas: Silas, não podemos ficar calados aqui não, Silas. Né? Silas, vamos orar, vamos cantar. E Silas, talvez, olhando para Paulo, né, cheios da presença do Espírito Santo. Porque isso só é possível, pastor, com a presença do Espírito Santo. E Silas disse: vamos, Paulo. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ó Deus, porque só tu és santo. Porque tu és soberano. Oh, glória. E Silas deve ter olhado para Paulo com aquela voz poderosa da oração. E Paulo olhou para Silas. Quem sabe Paulo fez assim, né? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. E Silas, então, ouvindo aquilo ali, né? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai, porque tu é que domina, Senhor. Nós te damos graça, nós te bendizemos, grandes são as tuas obras. E Paulo, olhando para Silas, deve ter continuado, né? Oh, aleluia. E aqueles dois homens, então, ali, né? Olhando um para o outro, naquele momento de dificuldade, né? Silas dando glórias ali, dizendo: ó Deus, és tu que dominas, Senhor. És tu que tem o controle da minha vida é tua. És tu, Pai, que tem o poder sobre todas as coisas. E Paulo então deve ter continuado, né? Adorador. Fala aí, pastor Marcelo. Adorador é tudo que eu sou. E eles adorando a Deus. Assim Deus me formou. Olha só. E quem poderá calar a voz de um coração? E aí, se eu subir aos céus? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei
me ausentar do teu olhar. Os dois, pastor Marcelo, naquela situação, e eles estão dizendo: eu não posso, Senhor, me ausentar do teu olhar, porque tu tens o controle sobre todas as coisas. Fico imaginando esse momento, aqueles dois homens, eu olho para mim, que muitas vezes murmurei, que a gente tem tudo, tem roupa, tem casa, tem o alimento, tem tudo, e muitas vezes a gente não agradece a Deus. Mas esses dois homens, mesmo diante da situação difícil, eles estavam ali talvez dizendo para Deus assim, né? Quero dar o melhor de mim. Eles já estavam dando o melhor, mas eles estavam dizendo isso. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. O que eles disseram? Eu não vou me importar o que vai acontecer. Eles não estavam se importando com aquele momento. Eu só quero te exaltar. Eles queriam exaltar a Deus. Tu é razão do meu viver. Ah, oh glória. Eu não posso me enganar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. E esses dois homens então, pastor Marcelo, adorando a Deus, orando, cantando louvores ao Senhor. O que aconteceu, pastor Marcelo? Um grande terremoto veio naquela hora. Deus, com a sua mão poderosa, com sua voz de trovão, rompeu aquelas cadeias e aqueles dois homens estavam livres. Mas eles fugiram? Eles correram dali da situação? Não. Eles pregaram o evangelho ao carcereiro. Eles pregaram o evangelho às pessoas que estavam ali. Eles continuaram exaltando a Deus. Eles continuaram louvando a Deus. Eles continuaram agradecendo a Deus. Nós temos sido agradecidos a Deus. Nós temos aberto o nosso coração para Deus, mesmo diante de dificuldades. Lembre-se, meu querido, você que está me escutando, um coração agradecido, ele move os céus, ele entra diante do trono de Deus, pastor Marcelo. Tenho certeza que muitos dos que permaneceram conosco nesta live têm o coração cheio de gratidão por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz e por aquilo que Deus fará. Eu costumo dizer ao pastor José que a gratidão nos mantém próximo de Deus. Porque muitas vezes quando eu quero sair do prumo, sair do rumo certo, eu me lembro de onde Deus me tirou, quem eu era e quem eu sou hoje. Então, meus amigos, meus irmãos, que o teu coração se encha de gratidão e essa gratidão faça sair um louvor dos teus lábios, faça sair a adoração na tua vida, porque adoração não é simplesmente cantar um louvor na igreja. Adoração, você adora com a tua vida, o teu estilo de vida. Tudo que você faz, né, vai ser para dar graças a Deus, dar glórias a Deus. Então que essa mensagem habite ricamente no teu coração. Amém. E você possa sentir a gratidão mesmo nos momentos de dificuldade.